Bom, a gente vai conversar agora com a nossa convidada. A gente vai falar sobre esses famosos vasinhos, né? De cor escura em nossas pernas. Nossas não sei se eu tenho, acho que não. Mas que pode balançar realmente a autoestima de muita gente. As varizes são um problema de circulação sanguínea e que pode ser muito mais simples em questão de estéticas, né? Mas sim um problema de saúde. E você feliz convidou a angiologista doutora Glenda Rocha para tirar todas essas e outras dúvidas que surgem relacionadas ao tema, né? É isso aí, bem-vinda, doutora. Muito obrigada, boa tarde. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bom. É um tema que muitas mulheres e homens também ainda têm dúvida, né? Vamos logo explicar que não acontece só com nós mulheres. Não, a varizes é uma doença muito comum e ela vamos dizer assim, 90% do movimento de um consultório de um angiologista, né? É muito mais frequente nas mulheres porque ela está muito relacionada com o hormônio feminino. Porém, os homens também apresentam varizes. Só que existe uma questão seguinte, muitas vezes os homens só procuram o tratamento de varizes quando a doença já está mais adiantada, porque a parte estética no homem, eles não ligam muito, até porque os pelos da perna muitas vezes escondem as varizes, né? Hoje, com toda essa questão de estética, de preocupação com estética, cada vez mais as mulheres estão procurando um tratamento mais cedo, né? Mas existem varizes em homens, sim, e também até as formas graves de varizes. A gente vai falar sobre essas formas graves também, sobre tudo, né? Se você quiser, já pode interagir com a gente, fazer sua pergunta. Você tem varizes? Sofre com isso? Conhece alguém aí na sua família? Algum amigo que você quer tirar alguma dúvida? Manda agora no nosso WhatsApp, 981056955, tá? O WhatsApp já está aberto e a produção manda sua pergunta aqui ao vivo para a doutora responder. Quais são os sintomas? Como é que a gente pode saber? Os sintomas mais comuns são a sensação de perna pesada, cansada, às vezes coceira, certo? Tem paciente que diz assim, eu sinto um farnezinho, uma agonia nas pernas. Geralmente ele começa mais no final do dia, porque ele está na dependência de a pessoa passar o dia parado, com a perna parada, ou em pé ou sentado, né? E inicialmente o sintoma tem uma característica de acontecer no final do dia e melhora com o repouso, né? Quando o paciente não procura esse sintoma, porque ele geralmente começa aos poucos, não é muito constante, então às vezes o paciente demora anos para procurar. Chega a um ponto de, assim, eu acordo já com as pernas cansadas, porque deixou o sintoma evoluir, né? Não é uma doença que muitas vezes evolui de uma forma crônica, né? Não é muito aguda. E quais são os fatores que causam realmente as varizes? É hereditário? São hábitos alimentares? É uma questão normal, hormonal? Hoje se sabe que assim, a pessoa nasce com uma tendência a ter varizes por genética, por hereditariedade, né? E os fatores ambientais é que vão fazer desencadear as varizes em quem nasce com essa tendência. Então, quais são os principais? O hormonal, né? A obesidade, falta de atividade física, ou passar muito tempo parada, por exemplo, a pessoa que trabalha o dia inteiro em pé, isso é péssimo, né? Então, como são vários fatores, é muito difícil a gente não tem uma medida preventiva eficaz que se diga, se você fizer tal medida, você não vai ter mais varizes, isso não existe. Ela foge um pouco ao controle. Então, hoje a gente sabe que é uma doença crônica e que é recidiva, né? Você trata, mas daqui a algum tempo a tendência é você ter novas varizes. Tem uma pergunta aqui da Liane que a senhora acabou de responder, né? Ela perguntou justamente, a Liane de Cidade Nova, se as varizes são hereditárias. Podem ser, né? Existe uma hereditariedade, sim, certo? Para você nascer com a tendência a ter varizes por uma hereditariedade, por genética. Tá aí, respondida a pergunta, hein? Agora, muita gente tem dúvida e sempre vincula a questão da varize com um problema estético. É apenas um problema estético ou pode se tornar um problema maior? Não, a varize é uma doença, né? Só que muitas vezes ela começa como um problema estético, né? Mas ela é uma doença e quando ela nas fases avançadas, ela é uma grande responsável por causa de afastamento do trabalho, né? A doença varicosa no seu alto grau, ela pode dar aquelas úlceras venosas, que é uma situação onde o paciente sofre, sente dor e é de difícil tratamento, né? Então, ela pode ser uma estética, mas ela é uma doença, tanto é que o tratamento é coberto, né? Agora, doutora, a partir de que idade já pode aparecer?
varizes Olha, no nosso corpo? Tem a diferença entre mulher, homem de idade? Não existe uma regra. O que a gente tem notado é que hoje em dia, com o uso cada vez mais precoce de hormônio, a gente está vendo aparecer em pessoas cada vez mais jovens, entendeu? Não existe regra. Eu já vi meninas de 15 anos com varizes. E às vezes você vê uma pessoa de 50 que não tem nenhuma, né? Mas está cada vez mais frequente. Não sei se é a procura do tratamento também, né? Tem isso. E a gravidez pode causar varizes? Pode sim. Na gravidez a gente tem o aumento e a piora das varizes por 2 fatores. O fator hormonal, né? E o fator da compressão. À medida que a gravidez vai evoluindo, o útero vai aumentando e vai comprimindo cada vez mais as veias da perna, né? E a parte ilíaca. Então, isso aí ajuda muito no aparecimento de varizes. E a cirurgia é ideal que a mulher faça só depois de ter os filhos? É uma questão meio difícil de responder, porque assim, você tem a varize e você sabe que é uma doença que você trata, e se você tiver, daqui a pouco você pode ter novas varizes, daqui a algum tempo. O que é que acontece? Você tem algumas varizes, você opera, o que pode acontecer, tem outra varize, aparece uma varize, precisa operar de novo, porque engravidou, se encheu de varize, né? Mas se você Elas não operar... Elas podem voltar, então? Se você não operar e engravidar, você não vai piorar essa doença? Então, hoje, a gente tem a opção, por exemplo, se você opera numa fase inicial, onde as varizes não são muito grossas, você tem um resultado estético dessa cirurgia muito bom. Mas se você deixa para operar quando você tem aquelas varizes mais grossas, o resultado estético é pior, né? Então, depende muito do caso. Isso não existe uma regra. Eu deixo o paciente, explico a questão e deixo o paciente escolher. A varize bem tratada, ela nunca volta, tá? Quando você opera, aquela varize é retirada, né? Que é uma veia doente, a varize é uma veia doente. Quando você faz os outros tipos de tratamento, tipo escleroterapia laser, espuma, a veia é destruída, então ela não volta. Agora, as veias que você tem podem se tornar varicosas. Outras, né? então, Outras veias que você tem. E provavelmente vão se tornar. Isso vai depender dos seus hábitos de vida e do grau de fraqueza que sua veia tem. Né? Entendi. Olha só, chegou até uma pergunta relacionada. O Henrique do Vale Dourado, lá da Zona Norte, um abraço para todo mundo da Zona Norte. Ele diz o seguinte: qual a diferença da varize para a varicocele? A varize a gente chama a veia doente da perna. A varicocele é na região escrotal. Então, quem geralmente trata, inclusive, a varicocele é o urologista. Legal. E quais são as dicas, doutora, para prevenir essas benditas varizes? Como eu já falei, não existe uma medida preventiva eficaz que eu possa dizer, se você fizer isso, você não vai ter mais varizes. Mas, se você tenta evitar os fatores que a gente falou, predisponentes, tipo, tentar evitar o uso de hormônio, não engordar, praticar atividade física regularmente, né? Os seus hábitos de vida saudáveis, talvez você consiga diminuir mais a incidência de varizes. Né? Existem diversos mitos e verdades, né, sobre esse assunto. E agora a gente vai te perguntar e você vai desmistificar isso pra gente, tá? Cruzar as pernas quando sentado causa varizes? Eita, eu tô assim, ajeitando, né, doutora? Nós estamos, né? E aí? Eu não acredito que cause varizes. Tanto é que você está vivendo sentada, né? O que causa varizes realmente é o uso de hormônio, esse tipo de coisa, eu não acredito. Eu já vi pessoas dizendo que sim, mas eu não tenho uma comprovação científica. Tá aí, gente, várias dúvidas, as suas perguntas sendo respondidas aqui com a doutora ao vivo. Você pode interagir com a gente. 981056955 é o WhatsApp aqui da nossa TV, tá bom? Manda sua pergunta. Tem um áudio aí? Você pode mandar áudio também, mensagem instantânea. Ou então você pode mandar aí o seu áudio para a gente responder. Vamos ouvir, então. Do programa, eu sou Almira de Lagoa Nova. Gostaria de saber da doutora cadê o quando áudio? o médico indica a cirurgia da safena, se não fizer tem algum problema. Vamos repetir novamente o áudio, por Boa favor. tarde a todos do programa, eu sou Almira de Lagoa Nova. Gostaria de saber da doutora quando o médico indica a cirurgia da safena, se não fizer tem algum problema.
Pode ter sim, porque se sua safena está doente, ela vai continuar doente e vai fazer, uma das consequências é fazer com que outras veias se tornem varicosas, né? A varize é uma veia que ficou doente, que ficou varicosa. E esse refluxo que tem na safena pode ser transmitido para outras veias e transformar essas veias em varizes, ou seja, sua doença vai piorar. E a longo prazo, qual é o longo prazo, vamos dizer, da doença varicosa? Aquilo que eu já falei, a úlcera varicosa, que é uma situação muito ruim, onde há muito sofrimento do paciente. E outra complicação que pode ter das varizes é a trombose venosa, né? Olha aí, respondida. Tem mais uma perguntinha aqui da Judite da Zona Norte. Qual a diferença de má circulação e varizes? Olha, varize é uma doença das veias que é uma parte da circulação, né? Na verdade, nós temos 3 tipos de vasos: as veias, as artérias e os linfáticos, que não são muito conhecidos. Má circulação, eu acho que é um termo muito genérico. Você pode ter uma má circulação venosa, uma má circulação arterial ou até linfática, né? Então, não são coisas diferentes, sim. Chegou mais uma pergunta aqui da Liane. Ela diz o seguinte: a cor da pele interfere na tendência a ter varizes? Não tem nenhuma relação. Doutora, e com relação à dieta, exercício, tem como prevenir dessa forma? Ou também é mito? Olha, é o seguinte, a veia da perna, né, tem a função de levar o sangue do pé em direção ao coração, né? O que é o mecanismo que faz isso acontecer, o que a gente chama de retorno venoso? É a contração da famosa batata da perna, a panturrilha. Então, quando você faz uma atividade física e essa panturrilha funciona e bombeia o sangue para cima, você está melhorando sua circulação, né? Então, é muito benéfico a prática de atividade física para melhorar seu retorno venoso. Ela vai evitar o aumento da pressão venosa e, se você pensar assim, vai terminar prevenindo a varize. Mas, veja bem, eu não estou dizendo que se você fizer exercício, não vai ter varize. Existem casos que a pessoa pratica atividade física regularmente, mas mesmo assim tem. São formas que a gente tem de amenizar. Todos os pacientes que eu atendo, eu indico para fazer atividade física. Como sempre, Como né, sempre, gente? né? Todos os médicos, né? Atividade física é bom para tudo, atividade né? física. Todos os especialistas que vêm aqui. É bom para a parte venosa, para a parte arterial e para a saúde de um modo geral, né? Com certeza. Então, cada vez a gente está vendo que a atividade física é uma coisa importantíssima. Gente, não é só para a estética é aquela consequência que a gente quer, né? É. Mas vocês percebem, vocês que são os nossos telespectadores, estão sempre aqui junto com o nosso programa, recebemos vários médicos com relação a vários temas que mandam, o exercício... Né? O exercício físico é fundamental, né? Principalmente para a questão de prevenir, porque a gente tem sempre aquela mania, depois que acontece o problema, é que a gente vai em busca do médico e de profissionais. Exatamente. Mas que, na verdade, a gente deve ir em busca da nossa saúde sempre. Esse bate-papo aqui tá ótimo, né? Mas agora a gente vai para um pequeno intervalo comercial, mas não sai daí que daqui a pouco a gente vai ter várias dúvidas aqui respondidas pela nossa doutora. Mitos e verdades. A gente quer saber se fumar causa varizes. A gente quer saber se ficar andando de salto. Nós que somos mulheres, será? Eita, será? Bom, já depois do intervalo a doutora responde. Fica aí. Estamos de volta e a pergunta polêmica: fumar causa varize? Salto alto causa varize? O que você acha, Luísa? Ficar muito tempo em pé causa varizes? E aí, gente? Vocês se identificaram com algum desses casos? Então, a doutora vai responder a partir de agora. Vamos para o primeiro. Fumar. Fumar, não. Fumar, o fumo até age um pouco na parede da veia, mas ele não existe comprovação científica que o cigarro dê varize. O cigarro afeta muito a circulação arterial, certo? Em relação aos saltos aí, o que você acha, Luísa? Eu acho que não. Tem nada a ver, né, doutora? É verdade. Não tem comprovação científica também que o salto alto provoque varizes. Você pode ter, se usar com muita frequência e tudo, algumas alterações na parte ortopédica, mas provocar varizes, não. Tá aí, gente, não pode usar salto, tá, mulheres? Fiquem à Eita, vontade. agora tá feliz, né? Ganhou o dia. Não, e eu nem sou fã de salto. Eu só uso salto, sabe aonde? Aqui, pra ficar mais alta que eu. Meu bem. Sacanagem, né? Praticamente eu só uso salto aqui, porque no dia a dia é tênis mesmo, que eu gosto mais de tênis, é mais confortável, né? É verdade. Mas as mulheres que gostam, então, fiquem tranquilas, tá? Agora, vamos tirar o salto, vamos deixar o salto de lado, mas eu quero saber, ficar em pé o dia inteiro causa varize? Causa. Isso sim.
passar o dia inteiro em pé, sem ativar a circulação, sem aquele funcionamento da panturrilha, que é a batata da perna, isso é um grande fator, sim. Olha, já aproveitando esse gancho, as varizes profundas nos pés podem ser retiradas como? A Maria Eunice está perguntando, ela é de Cidade Satélite. Bom, primeiro precisa saber se isso é da circulação profunda. A circulação profunda, ela nunca deve ser retirada, tá? A circulação superficial, que são os vasos que se tornam varicosos, geralmente são da superficial, esse você pode tirar sem nenhum problema. Mas a profunda, se for da profunda mesmo, ela não deve ser retirada, tá? Tá aí Chegou respondido. mais uma pergunta relacionada à questão do exercício físico. Meu nome é Luci e gostaria de saber se a musculação pode aumentar as varizes. Também não existe nenhuma comprovação, tá? Quando você faz uma musculação que melhora a sua panturrilha, ela vai ficar, vamos dizer, um músculo mais potente, vai bombear melhor o sangue quando você caminhar, vai ser até benéfico, né? Doutora, tem uma pergunta da Nilda de Nova Parnamirim. Ela relatou que já teve 2 gravidezes, né? Gravidezes. E aí não tinha varizes. Agora ela tem todo final de tarde e sente as pernas muito, muito cansadas. Tem a ver com as varizes porque ela trabalha muito em pé. Olha aí o que a gente acabou de falar, hein? Esse sintoma parece ser um sintoma de varizes, sim, né? Passar o dia em pé e sentir a perna muito cansada no final do dia. Ela teve gravidez e não teve varizes, mas a varize é uma doença que não existe uma regra. Então, como ela falou, ela teve 2 gravidezes, não teve nenhuma varize, mas ela pode agora estar aparecendo varize só pelos hábitos de trabalhar o dia inteiro em pé. E isso parece realmente ser um sintoma de varizes, né? O cansaço no final do dia. Então é bom ir tratar mesmo, É né? bom tratar. Às vezes a gente vê pacientes que nem têm varizes, só pelo fato de passar o dia inteiro em pé já começa a ter o cansaço. Só alivia se tratar. Chegou mais uma pergunta aqui da nossa telespectadora. Ela não se identificou, mas ela diz o seguinte: ela foi ao médico, ao angiologista, e me indicou 4 sessões de escleroterapia. Ela tem microvarizes em quase 70% das pernas. E a pergunta dela é: faço cirurgia ou faço essas sessões de escleroterapia? O tratamento de varize, ele é indicado, a gente escolhe, vamos dizer, indica o tratamento pelo tamanho das varizes, não pela quantidade. Se ela só tiver a microvarize, se não foi diagnosticada nenhuma veia nutrícia dessas microvarizes, o tratamento pode realmente ser só a escleroterapia, certo? O que acontece muito comumente, o paciente vai ao médico, procura um angiologista para tratar as varizes e ele só vê a microvarize. O médico é treinado para ver tudo, né? E hoje a gente dispõe de alguns aparelhos onde a gente chama a realidade aumentada, que a gente vê por baixo da pele e vê aquela veia nutrindo. Quando existe esse caso, se você não tirar a veia nutridora, não adianta tratar as microvarizes, seja ele qual for o tratamento, seja ele com escleroterapia líquida, seja ele com espuma, seja ele com laser, certo? Você tem que primeiro tirar a veia nutridora para depois fazer o tratamento das microvarizes. Aí o tratamento da microvarize vai depender do que o médico dispõe. Agora, eu não posso dizer se ela deve fazer porque eu não examinei, né? Então, ela deve ir a um médico que ela tem uma boa indicação, que ela saiba que é um médico que tem uma boa formação, que faça parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, e aí, para poder ter uma confiança e se entregar o tratamento, né? Com certeza. Essa pergunta foi da Márcia Carla, lá de Lagoa Nova. Muito obrigado pela sua pergunta, gente. Se você tem mais alguma dúvida, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, 981056955. Você manda um áudio, manda pergunta pra gente que você participa ao vivo aqui junto com a gente. Isso aí. Agora, doutora, as varizes também podem ocorrer nas paredes dos órgãos internos? Existe umas doenças que pode acontecer no esôfago, que são as varizes esofágicas, mas aí não são essas varizes da perna, certo? É uma doença com uma fisiopatologia completamente diferente. Comumente, ela é consequência de uma doença no sistema porta. Há uma doença chamada hipertensão porta. E é um tratamento diferente, pode até ser feito uma esclerose, mas é tratado por outro médico e não tem relação com varizes de perna, não.
Muito bom, a gente está tirando várias dúvidas aqui sobre varizes. Participa que ainda dá tempo, tá? Entre em contato com a gente aqui, ó, através do nosso WhatsApp, 981056955. Estamos tirando várias dúvidas aqui. Chegou mais uma perguntinha aqui da Judite da Zona Norte. Acho que a gente já até perguntou essa pergunta, né? Qual a diferença de mal circulação e de varizes? A gente já fez essa pergunta aqui, mas vamos reforçar novamente. Uma coisa que eu acho super interessante é sobre a questão da alimentação, né? Que também é um dos fatores que pode ocasionar ou não? Não, para varizes não. A alimentação influi também, como o cigarro, na questão da doença arterial, que é a doença arterial mais comum e que entope os vasos, é a famosa arteriosclerose, que está relacionada com colesterol. Doutora, né? e para quem tem varizes, sofre com esse probleminha, a pessoa precisa se preocupar porque ela pode se tornar algo mais grave se não for tratado? Exatamente. A varize, como eu falei no início, ela hoje em dia, geralmente, os pacientes procuram muito por estética, então procuram muito na fase inicial. Mas se você não trata, ela vai aumentando, vai evoluindo e pode se transformar numa doença grave, né? Não grave a ponto de, vamos dizer assim, ninguém morre de varizes, certo? Não é uma doença, mas ela maltrata bastante. Quando você tem úlcera, quando tem trombose. Legal, doutora. A gente tirou várias dúvidas, falamos sobre varizes. Tem algo a mais que a senhora queira aí ressaltar, Não, falar para o acho que pessoal de casa? Já foram dadas as dicas para vocês. Uma coisa que me ocorreu agora, que eu já ouvi pacientes falarem assim, eu não vou operar ou não vou tratar porque não adianta, porque a varize volta, né? Como eu já falei, a varize não volta. Só que a varize é uma doença que hoje a gente considera como uma doença que não cura. Você sempre vai tender a ter. Mas se você nunca tratar, você vai ter a forma grave da doença. Se você procurar tratar logo que ela aparece, primeiro, o tratamento vai ser mais rápido e você nunca vai chegar naquela fase grave, né? Tá aí, dado o Essa é uma boa dica recado. mesmo, né? Isso aí. Gente, muito obrigada, viu, doutora, pelos seus esclarecimentos. Tem uma pergunta aí? Tá chegando mais perguntinha aqui. Vamos Vai, dá aproveitar. tempo, Dá rápido. tempinho aqui. Como faço para prevenir as varizes? O Alex de São José de Mipibu. E qualquer pessoa pode ter? O Tiago está perguntando também. A grosso modo, qualquer pessoa pode ter. Mas se você for comparar com assim, uma pessoa com outra, porque uma amiga toma hormônio e não tem varize e outra tem. Porque você, como eu falei, existe você nascer com a tendência a ter varize, né? Por genética. Isso Hereditário, né? Hereditário. Então, se você não tem a genética, você não tem a tendência a ter varize, você pode fazer qualquer coisa, você não vai ter a varize, né? Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Tem um vídeo. Tem um vídeo. Vamos ver. Olha aí, doutora, vamos explicar para quem está em casa. A gente está ilustrando, né, para o pessoal poder entender melhor como é que funciona isso, né? Pronto. Posso falar? Pode falar, doutora. Aí é um vídeo mostrando como se forma uma varize. O que é uma varize? É uma veia doente. Por definição, a varize é uma veia dilatada, tortuosa e insuficiente. Insuficiente quer dizer, ela não está levando o sangue no sentido onde que ela tem que levar. Então, vocês estão vendo aí que tem uma válvula que é como se fosse aquelas portas de vai e vem. Ela se abre quando o sangue vai passar, né? Vamos dizer, na veia da perna, o sangue indo para cima. Quando ela fecha para evitar que o sangue reflua. Quando existe algum defeito na válvula, ela não consegue fechar totalmente e o sangue passa. Então, começa a aumentar a pressão dentro daquela veia e começa a dilatar. Outra teoria é que, por algum motivo, a veia dilata. Por exemplo, quando você usa hormônio, o hormônio dilata a parede da veia. Então, quando ele dilata, ele afasta as válvulas, né? As paredes da válvula. Então, o sangue flui. E aí, aumenta a pressão dentro da veia e começa a dilatar e começa todo o sintoma. Temos fotos também para a gente mostrar para quem está em casa? Tem algumas fotos de varizes. Não temos fotos? Não temos fotos. Bota aí no Google. Varizes. Doutora, obrigada. Nosso tempo que está acabando. Obrigada pela sua participação. Até a próxima, viu? Obrigado mais uma vez. E volte sempre trazendo outros temas para o nosso programa. Estou à disposição.